Escolher quem são os 20 maiores jogadores brasileiros de todos os tempos pode ser uma questão delicada que gera diversos desentendimentos. O conflito de gerações, o clubismo de alguns torcedores, tudo isso pode interferir nos nomes apontados. Apesar das divergências, alguns craques são unânimes em qualquer lista apresentada. Veja quem são os 20 melhores jogadores de todos os tempos. Bem-vindos, fãs do futebol, ao Crack News, o canal que mergulha nas histórias épicas do esporte mais amado do Brasil. Preparem-se para uma jornada emocionante pelos feitos extraordinários que moldaram a história do futebol verde e amarelo. Sem mais delongas, vamos direto ao topo do pódio, onde lendas nacionais se consagraram. Este é o Crack News, apresentando o elenco estelar do futebol brasileiro. Em 20º, Heleno de Freitas. Não é apenas na atualidade que jogadores são conhecidos por suas provocações, conflitos e problemas extracampo. Heleno de Freitas era um craque de personalidade forte. Astro do Botafogo nos anos 40, surpreendeu a todos com suas atitudes inusitadas em campo. Como jogador, destacou-se por ser um artilheiro frio e decisivo. Não teve a oportunidade de jogar Copas do Mundo. No auge de sua carreira, o mundo enfrentava a Segunda Guerra Mundial. 19º, Clodoaldo, ídolo absoluto do Santos. Clodoaldo é considerado até hoje um dos melhores volantes da história. Marcava com a mesma eficiência que saía jogando, foi titular na seleção campeã de 1970 e venceu 5 campeonatos paulistas durante sua curta carreira, abreviada por uma cirurgia no joelho esquerdo. 18º, Júnior, Leovigildo Lins Gama Júnior, o Maestro Júnior, foi um lateral esquerdo brasileiro que atuou na seleção e jogou pelo Flamengo. Conquistou com seu time 4 campeonatos brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. 17º, Didi. Valdir Pereira, mais conhecido como Didi, foi um meia que defendeu a seleção brasileira em 3 Copas do Mundo. Jogou em 1954 e venceu as Copas de 1958 e 1962. No título de 58, Didi chegou à Copa com uma lesão. Isto fez mudar sua forma de chutar a bola. O resultado foi a folha seca, também conhecida como o chute de 3 dedos. Companheiro de Garrincha tanto na seleção quanto no Botafogo, formavam uma dupla fatal para os adversários. 16º, Tostão. Tostão era considerado um dos jogadores mais inteligentes dentro de campo. Chegou a ser chamado de vice-rei, em referência ao reinado de Pelé, seu contemporâneo de seleção. Jogador completo que sabia pegar pela ponta e como centroavante, completou a seleção de 1970, jogou pelo Cruzeiro, conquistando 5 campeonatos mineiros e o brasileiro de 1966. 15º, Leônidas da Silva, inventor do gol de bicicleta. Leônidas da Silva foi revelado no futebol carioca. Ele se consagrou no São Paulo, durante a década de 40. Pela seleção brasileira, foi artilheiro da Copa do Mundo de 1938. 14º, Carlos Alberto Torres, o capitão do 3º título da seleção brasileira. Carlos Alberto Torres foi um lateral direito reconhecido por sua qualidade técnica e liderança dentro de campo. Jogou em diversos times brasileiros, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Santos, conquistando ao menos um título em todos os clubes que passou. 13º, Nilton Santos, conhecido como a enciclopédia do futebol. Nilton Santos foi um lateral que revolucionou a própria posição. Sabia chegar ao ataque como poucos de sua época. Jogou apenas pelo Botafogo e conquistou 2 títulos brasileiros, além de 4 campeonatos cariocas. 12º, Gerson, meia armador que integrou a seleção de 70, Gerson tinha uma qualidade única para fazer passes e lançamentos. Tinha a famosa canhotinha de ouro. Conquistou títulos em todos os clubes que passou, com destaque para suas atuações no Flamengo e no Botafogo. 11º, Paulo Roberto Falcão, o maior ídolo da história do Internacional. Falcão destacou-se como um dos melhores volantes de seu tempo. Foi 3 vezes campeão brasileiro com o time gaúcho e depois se transferiu para Roma. No time italiano também conquistou a admiração. Foi campeão italiano 3 vezes. 10º, Jairzinho, ponta direita que substituiu Garrincha no Botafogo. Jairzinho era conhecido pelas suas finalizações certeiras, algo que o consagrou na Copa do Mundo de 1970. Fez grande sucesso no time alvinegro e também foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, em 1976. 9º, Neymar Júnior,
Neymar é um dos maiores jogadores de futebol profissional da atualidade. Atacante do Al Hilal e da seleção brasileira, estreou profissionalmente aos 17 anos jogando pelo Santos. Na Europa, jogou pelo Barcelona e Paris Saint-Germain, ajudando ambas as equipes a vencer campeonatos nacionais. Suas habilidades incluem dribles, truques ousados, visão de jogo, passe e finalização. Oitavo, Ronaldinho Gaúcho. Nascido em 1980, Ronaldinho Gaúcho começou sua carreira profissional no Grêmio aos 18 anos. Aos 24, já tinha ganhado o prêmio de Jogador do Ano da FIFA e um título da Copa do Mundo, junto de Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Compôs o trio de ataque da seleção que conquistou o pentacampeonato em 2002. Sétimo, Sócrates. Sócrates nasceu em 1954. É considerado um dos maiores meio-campistas da sua geração. Começou sua carreira profissional em 1974 e foi um dos ídolos do Corinthians, onde jogou de 1978 a 1984. Era um jogador talentoso e técnico, conhecido por seus ótimos passes, bolas longas, precisas e sua visão em campo. Em 2004, Pelé nomeou Sócrates na lista FIFA 100, entre os maiores jogadores de futebol vivos. Ao longo de sua carreira, Sócrates conquistou 5 campeonatos estaduais e disputou 2 Copas do Mundo da FIFA. Apesar de nunca ter conquistado um título internacional, foi capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982. Sexto, Romário. Nascido em 1966, Romário foi um atacante brasileiro, elogiado por sua finalização certeira. Marcou mais de 750 gols pela FIFA e sua conta ele passou dos 1000 gols. Ele jogou por vários times em sua carreira, incluindo Flamengo, Vasco da Gama, Barcelona, Valência e Al Sadd. Como jogador da seleção brasileira de futebol, Romário conquistou uma medalha de prata olímpica, uma Copa América e uma Copa do Mundo. Em 1994, Romário conquistou os prêmios Bola de Ouro, Chuteira de Bronze e Jogador do Ano da FIFA. Quinto, Rivelino. Eu era garoto e assistia aos Jogos do Brasil. O Pelé ia para um lado e eu nem me importava, olhava para o outro, para onde ia Rivelino. Ele era tudo o que queria ser como jogador de futebol, os dribles perfeitos, os passes precisos, o chute indefensável. E tudo feito sempre com a perna esquerda. A direita podia estar morta, mas a esquerda fazia de tudo. Eu achava lindo. Diego Maradona. O Reizinho foi revelado e fez história no Corinthians. Atuou também no Fluminense, onde é idolatrado pela torcida. Seu chute era conhecido como patada atômica. Rivelino integrou a seleção campeã da Copa de 1970. Quarto, Zico. Em 1953 nasceu Arthur Antunes Coimbra, o Zico, que atuou como meio-atacante na sua carreira no futebol. Ele é considerado um dos maiores jogadores brasileiros da história pela sua criatividade, habilidade técnica, cobranças de falta, visão de jogo e faro de gol. Com 48 gols em 71 jogos oficiais, Zico é o 5º maior artilheiro da seleção brasileira, representando o time em 3 Copas do Mundo da FIFA. Mesmo sendo uma lenda do futebol, nunca ganhou uma Copa do Mundo. Zico começou a carreira no Flamengo e é o maior ídolo do clube até hoje. Ele ajudou o Flamengo a conquistar 7 campeonatos estaduais, 3 torneios nacionais, uma Libertadores e um Mundial. Terceiro, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno é considerado um dos maiores centroavantes do futebol mundial de todos os tempos. Como membro da seleção brasileira, ganhou 2 Copas do Mundo, 1994 e 2002, 2 Copas América, uma Copa das Confederações, uma medalha de bronze olímpica. Foi o jogador mais jovem a receber o prêmio de Jogador do Ano da FIFA, aos 20 anos. Nascido em 1976, Ronaldo começou sua carreira no Cruzeiro. Ele estreou na seleção brasileira com apenas 17 anos, conquistando a Copa do Mundo. Em poucos anos, Ronaldo mudou-se para a Europa e jogou em clubes como PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Milan. Em 1997, com apenas 21 anos, ganhou o prêmio Bola de Ouro, concedido ao melhor jogador de futebol da Europa. Segundo Garrincha, Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, é sem dúvidas um dos maiores jogadores de futebol brasileiro de todos os tempos.
O ponta-direita começou sua carreira no Botafogo e logo foi convocado pela seleção brasileira. Conhecido por suas pernas tortas e seus habilidosos dribles, Garrincha ganhou 2 Copas, em 1958 e 1962. Em primeiro lugar, o Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, começou sua carreira aos 15 anos e aos 16 já jogava pela seleção brasileira como atacante. Nascido em 1940, Pelé ganhou notoriedade vestindo a camisa do Santos, onde terminou seu primeiro grande torneio como artilheiro com 58 gols. Muitos o consideram o maior jogador de futebol de todos os tempos. Em sua carreira colecionou títulos relevantes e grandes feitos. Maior marcador na história do futebol, 1.279 gols em 1.363 jogos. Guinness World Record, jogador mais jovem a participar, marcar e vencer uma final de Copa do Mundo. Pelé fez tudo isso aos 17 anos. Maior artilheiro da seleção brasileira de futebol, 77 gols em 92 jogos. Único jogador da história a vencer 3 Copas do Mundo da FIFA, 1958, 1962 e 1970. Atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional, melhor jogador do século pela FIFA, participou e marcou em 4 torneios da Copa do Mundo. E assim, encerramos nossa emocionante viagem pelos 20 maiores jogadores brasileiros de todos os tempos. Do gingado habilidoso de Pelé à precisão cirúrgica de Zico, cada nome nesta lista contribuiu para transformar o futebol em uma expressão única da paixão nacional. Espero que vocês tenham desfrutado tanto quanto eu apresentando essas histórias fascinantes. Se você concorda, discorda ou quer compartilhar sua própria lista, deixe seus comentários abaixo. Obrigado por se juntarem a nós no Crack News, onde a magia do futebol brasileiro nunca para. Até a próxima, amantes do esporte!